Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um evento promovido pela Secretaria Municipal de Guararema. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Ricardo Moscatelli, que fez o convite muito carinhosamente. Meu nome é Rita Ferreira, sou geógrafa, assistente social e trabalhei a vida toda como educadora. Nos últimos anos venho desenvolvendo um trabalho num projeto muito pessoal que é o Vó Chiquinha Concept. Esse projeto tenta resgatar de verdade as minhas raízes, pois minha avó, Vó Chiquinha, era índia de uma tribo Funiô e nos ensinou a todos os netos, aos filhos, o amor pela natureza, o querer bem ao próximo, uma vida repleta de harmonia a partir da simplicidade. E é um pouco o que venho fazer aqui hoje. E o tema de nossa palestra fala sobre como podemos enfrentar momentos de crise observando a natureza. A natureza nos ensina muito em momentos de crise. E desejo de verdade que possamos observar tudo que há na natureza, tudo que é resiliente na natureza, para que possamos de verdade enfrentar os problemas. Hoje, mais do que nunca, temos que enfrentá-los. Nós nunca imaginamos que iríamos passar por uma pandemia. Eu gosto de brincar com palavras. Pan, do deus Pan, grego, que usava flauta e caminhava pelas florestas, trazendo encantamento. Ele é o deus das florestas, dos grandes campos, dos pastores. E demia é aquela palavra que vem falar sobre a doença generalizada. Em todos os campos nós temos doença hoje. E como podemos enfrentar tudo isso? É lógico que passa em nossos corações muitas dúvidas, muitas inseguranças. Quando nós olhamos tudo, o Estado não estava preparado para tudo que nós estamos vivendo. As estruturas do Estado não estavam. E isso nos traz muita tristeza. E nós olhamos como podemos enfrentar isso, qual o melhor caminho a seguir. E neste momento eu faço a você que está assistindo. Faço um pedido a você que está assistindo. Pare e pense. Quais são os seus sonhos mais preciosos? O que de verdade você gostaria que as pessoas que caminham contigo vivessem? Quais são as estratégias que você poderia de verdade ter para melhor viver? Ver é algo natural, mas o convite que eu faço a vocês é que aguçem o olhar. E para isso nós vamos fechar os olhos agora um pouquinho. E vamos tentar imaginar quais estratégias vamos criar para bem viver com aqueles que amamos. Como posso direcionar o meu olhar para as coisas que fortalecem o meu interior, que fazem com que eu perceba como caminhar. De verdade, quando paramos para pensar na vida, nós não imaginamos que o olhar é algo que transforma muitas vezes. O olhar é aquele que nos ajuda. Quando eu vejo uma realidade, é natural, nós vemos. Só que o olhar nos ajuda quando eu tenho uma percepção interna, eu olho o contexto, eu saio do meu julgamento e eu tenho então, de verdade perceber o que está acontecendo ali. E como eu posso contribuir? E é esse o meu desejo, que possamos de verdade aguçar nossos olhares, perceber qual contexto estamos vivendo e de verdade participar por um novo caminho ou caminhar por um outro lugar. Participar de uma nova história. Isso só depende de mim, porque eu posso fazer a diferença onde eu estiver. Os meus amigos vão me ajudar, mas se eu não estiver bem, eu não posso fazer a diferença. Por isso, muitas vezes nós ouvimos assim as pessoas falando: ai, mas eu estou muito isolado. E nós podemos, tem tantas pessoas que estão falando isso ultimamente, nós podemos falar: eu estou seguro dentro do meu lar com as pessoas que eu amo. Muitas pessoas também podem falar: nossa, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Pode ser o começo de uma nova história. Basta que o meu olhar esteja atento a tudo que posso viver. E lógico, atento aos meus amigos, à minha história, aos meus familiares. Eu poderia também falar: estou com medo. Mas espera aí, que medo é esse? Como posso de verdade mudar essa história? Para isso eu vou trazer para vocês uma palavra que eu gosto bastante: coragem. Coragem, muitas vezes nós separamos as sílabas coragem. Cor poderia ser de coração, cardium, de colorir. Agem, plural.
Tenho que encontrar as pessoas que eu amo de verdade e fazer a diferença com essas pessoas. Essas pessoas vão me ajudar. Então, por que situações meu coração está pulsando? Ele está pulsando pelas coisas que eu amo? Como eu desejo colorir o mundo? Então, para ter coragem, não basta ter sozinho. Nós precisamos da ajuda dos amigos. Só que nós precisamos preparar nossos olhares, nossos corações, nossas mentes. Porque a mente mente. A mente mente e não nos ajuda a chegar onde nós queremos. A mente muitas vezes inventa histórias que não são verdadeiras. E aí nós temos que estar atentos ao nosso olhar, ao nosso coração, à nossa razão e tentar de verdade fazer a diferença com tudo isso que temos. Eu gosto bastante de muitos pensadores e eu vou ler um pensamento agora que eu coloquei aqui, que é de Leonardo da Vinci. O olho é chamado a janela da alma. É o principal meio pelo qual a compreensão pode mais plena e abundantemente apreciar as infinitas obras da natureza. Como eu posso aguçar o meu olhar? Quando ele fala assim, o olho é chamado a janela da alma. Onde estão os meus sonhos? Quando eu olho, o que eu vejo? Eu vejo coisas boas, eu não vejo coisas boas? Como o meu olhar está sendo preparado? E aí eu poderia pensar com vocês. Eu falei coragem, falei sobre preparar a janela da alma, como eu posso provocar sentimentos. Só que quando eu iniciei falando que faria uma palestra, eu disse assim, nós estamos vivendo um momento de crise, um grande momento de crise. Aí eu poderia pegar esse momento de crise e transformá-lo. Eu poderia tirar a letra S. E aí nós teremos de verdade a palavra criei. A palavra criei. Como posso de verdade criar possibilidades de um novo tempo? Albert Einstein tinha uma frase muito bonita que eu gosto bastante. Em momentos de crise, o mais importante é a imaginação. E quando nós paramos para pensar um pouquinho nessa frase enfática de Albert Einstein, como podemos de verdade criar possibilidades? Quais são os meus desejos mais preciosos? O que de verdade devo fazer para estabelecer metas? Sabe quando eu falei coragem? Deixar o coração agir. E acima de tudo, contar com a ajuda das pessoas com as quais estamos caminhando, principalmente aquelas que nós amamos e que nos amam. Porque muitas vezes não temos coragem de dar um passo à frente. O que fazer? Muitas vezes não temos essa coragem. A nossa vida é uma grande obra. É uma grande obra que não podemos tratá-la como um rascunho. Não podemos tratar o tempo todo a nossa história como um rascunho. Alguém aí poderia falar assim para mim, Rita, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Mas espera aí, o que você está fazendo com o seu tempo? Porque nós podemos conseguir o dinheiro necessário caminhando, falando, comunicando às pessoas sobre os nossos sonhos. Vocês percebem muitas pessoas que tiveram histórias diferentes e que essas histórias foram... elas aconteceram porque muitas pessoas acreditaram em seus sonhos. Para isso, eu quero trazer uma história que eu gosto bastante. E de verdade, eu convido vocês a, de verdade, olharem histórias de pessoas que viveram dificuldades. Essa história é a história de Walt Disney. Walt Disney, ele desde muito jovem, ele era um exímio desenhista. Em todo lugar ele estava desenhando. Tanto é que o pai dele ficava muito irritado. E o irmão dele sempre confiou muito que ele era um grande desenhista. Ele cresceu, foi trabalhar, trabalhou como desenhista. Ele teve uma série de situações. Ele foi enganado, ele passou por dificuldades de pensar que ia desistir do sonho. As pessoas falavam que ele estava sonhando demais. Tudo que poderia acontecer na vida de um ser, se vocês assistirem, vocês verão que Walt Disney não desistiu. E ele tem uma frase que eu coloquei aqui, que eu vou ler também, que é muito bonita. Sonhos não se realizam sem muitos fracassos. Importante ter esperanças na vida. Sonhos não se realizam sem muitos fracassos. É importante ter esperança. E o Walt Disney,
Ele viveu isso porque no fracasso ele ia em frente, no fracasso. E não foi fácil. Se vocês olharem a biografia dele, olharem a história dele, ou até mesmo assistirem ao filme, vocês verão. Mas teve um dia, eu gosto muito desse pedaço do filme. Ele estava deitado no chão assim, ele passou dificuldades de não ter comida. E ele estava deitado no chão, triste, desolado, e pensando o que eu vou fazer da minha vida. E aí saiu um ratinho de um canto. E esse ratinho chegou perto dele e ele estava com pão. Ele pegou um pedacinho de pão e deu para o ratinho. O ratinho comeu o pão e ficou ali sem medo dele. E aquele ratinho passou a ser o companheiro dele durante um bom tempo. O Walt Disney teve outras ideias, teve outros projetos. Mas esse ratinho, Mickey Mouse, foi assim o start, onde tudo... o que nós temos hoje aconteceu a partir disso. É lógico que ele viveu muitas esperanças, ele era um mega empreendedor, ele sonhava, ele era parceiro, ele era tudo. É importante buscar inspirações, é essencial buscar inspirações. Muitas vezes nós estamos tristes, eu também de vez em quando estou triste. Eu olho para as minhas orquídeas e fico pensando, fico sentindo o perfume e vou tentando caminhar. Você falou que iríamos falar um pouco sobre... Ô, Rita, você falou que iríamos falar um pouco sobre a natureza, até agora você não falou nem um pouco sobre a natureza. Pera aí, mas o que é isso, Rita? Você vai ficar só falando? E eu vou brincar com vocês agora sobre a natureza. Quando eu falava que em momentos de crise, nós temos que olhar a natureza para de verdade encarar as situações. Eu vou tirar a palavra crise, que eu joguei aqui no chão, e vou colocar lá na frente. E eu gostaria de saber se vocês estão enxergando direito este vazio. Acredito que sim, né? Olha, o que acontece? Eu comprei essa suculenta e deixei lá em casa, foi crescendo. Vocês percebem que ela está convivendo com outros seres? Ela está convivendo com outros seres? Tem várias espécies aqui, inclusive o matinho nasceu aqui, até tirei hoje. Mas é importante, ela está bonita. Só que eu tenho um aranto lá em casa. O aranto é um calanchoe, como as pessoas falam, mas de verdade, de vez em quando, fico pensando como é que eu devo falar corretamente. Quando ela floresce, ela solta umas florezinhas aqui na ponta. E eles caem no chão e nascem outras plantas. Então, muitas vezes nós imaginamos assim, nossa, eu só tenho essa planta, eu só tenho essa planta, eu só tenho esta planta. E se de verdade nós cuidarmos com muito carinho, de verdade, nós não precisamos nos preocupar. Esse universo, ele só vai crescer se nós cuidarmos com carinho, se nós alimentarmos. Eles vão desenvolver a raiz da melhor forma possível. Eu poderia hoje pensar, quando vocês desejarem, entrem no canal Vó Chiquinha Concepts, que eu falo um pouco sobre plantio, sobre cuidados essenciais, com essa terra que também somos nós. Essa terra que somos nós, essa terra que nós temos na vida, nós temos que cuidar. E aqui nós temos um universo que está vivendo em harmonia e abundantemente com a beleza encantadora. Por um outro lado, eu poderia perguntar para vocês, vocês estão enxergando este vasinho aqui, esse lugar? Vocês estão enxergando? Aí esse pessoal que está aqui, está enxergando direitinho essas plantinhas? Que bacana, olha. O que acontece? Eu peguei essas suculentas e tirei do vaso e deixei aqui para que vocês percebessem que em momentos de crise eu quero viver. Em momentos de crise eu quero mostrar o melhor. Se vier um jardineiro e cuidar e colocar, as minhas raízes estão aqui. Então eu, Rita, tirei da matriz e coloquei aqui para que eu tivesse mudas. A natureza nos ensina a resistência. Tem terra, tem água, tem o essencial. Aí, por um outro lado, eu vou colocar uma luva. Pode deixar aí que já já eu vou usar o computador. Eu vou colocar uma luva. E aí, eu vou mostrar para vocês algo que eu acho mágico com relação ao mundo vegetal. Eu tenho aqui uma amaralice. É uma flor vermelha muito bonita. Ela já floresceu. Eu vou tirar as batatas. Olha, a batata principal que floresceu foi esta.
Mas veja que bacana. Ela produz outras batatas. E o que eu devo fazer? Retirá-las com carinho. Eu tenho mais de 10 batatas aqui. Aí eu posso cortá-la com cuidado, alicate esterilizado. Plantá-la em outro vaso. Uma planta que eu tinha que eu comprei uma. Aqui eu tenho umas 8, não vou falar 10 não, umas 8. O mundo vegetal proporciona a fartura. Nós muitas vezes temos medo, ai, vai faltar, não terei condições. Não. Agora eu vou pegar o mundo vegetal das orquídeas. Eu acho muito importante olhar isso. Eu tenho aqui uma catileia, uma planta linda, tem um perfume encantador. Ela sabe que para florescer, ela tem que seguir em frente, ela sabe. O mundo vegetal, ela sabe. Só que ela não manda, mas olha aqui esse pseudobulbo. Vocês estão vendo esse pseudobulbo quebradinho aqui? Estão vendo? Ele já não recebe mais nutriente. E o que ela faz? Ela joga tudo que ela tem que jogar de hormônio onde ela vai florescer. Quantas vezes em nossas vidas nós nem pensamos se já florescemos? É muito importante perceber assim, a alegria interior do meu ser, onde está? O que eu estou fazendo comigo para que de verdade eu possa contribuir da melhor forma na minha existência, na existência das pessoas com as quais convivo e de verdade florescer da melhor forma possível. Não é fácil. Quem acompanha o florescimento, por exemplo, das orquídeas, sabe que é difícil. Eu tenho uma orquídea aqui atrás, vou pedir para quem está aqui comigo. Sabe aquela orquídea vermelha que está aqui atrás? Deixa eu pegar. É outra catleia. E ela também nos mostra muito o abandono. Porque muitas vezes nós temos que abandonar algumas coisas para crescer, para ir para frente. Muitas vezes eu ando carregando uma mochila tão pesada e não chego onde sonho. Então é importante perceber o que eu devo abandonar para chegar nos lugares que eu desejo. Ou melhor, chegar ao meu sonho. Olha aqui, ela abandonou o pseudobulbos. Aqui, ó, veja como esse está fraquinho. Veja esse. E ela quis florescer. Esse florescimento já está terminando. Mas é uma planta belíssima, um perfume belíssimo. Como eu quero florescer? O que de melhor eu quero oferecer ao mundo e à natureza? O meu desejo de verdade é que neste momento vocês voltem a olhar para dentro de si. E daqui para frente eu sonho que vocês toquem o barco da melhor forma possível. Eu tenho um texto aqui que eu deixei no meu computador e eu gostaria de partilhá-lo com vocês. É um texto de Rubem Alves. Eu gosto demais de Rubem Alves. E... Eita, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Eu gosto demais de Rubem Alves. E Rubem Alves, ele fala sobre o olhar. Fala sobre o olhar de uma forma muito encantadora. Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui, já achei. É belíssimo. Muitas vezes nós não damos atenção ao nosso olhar. Nós olhamos uma situação e já temos o nosso olhar crítico. Aquilo que não eleva. Muitas vezes tem coisas que nós não gostamos, é verdade. Mas o que aquilo contribui para nós? Só fazer com que a outra pessoa fique triste? A natureza nos mostra o melhor, se nós cuidamos principalmente. Todo mundo fala assim, ai, a pessoa que cuidou da planta, aquele jardim tão lindo, tão bem cuidado. Como as pessoas admiram, porque o amor está ali. E o meu convite a cada um é que o amor se faça presente, para que não deixemos o nosso ego, aquilo que não serve para nada, nós não vamos levar isso para lugar nenhum. Então, vamos ouvir o texto de Rubem Alves. A difícil arte de ver, Rubem Alves. Ela entrou, deitou-se no divã e disse, acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio aguardando que ela me revelasse os sinais de sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha. Corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Entretanto, faz uns dias que fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes.
cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas, mas cortada a cebola, olhei para ela e tive um susto. Percebi o que nunca havia visto numa cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, tive a impressão de estar vendo uma rosácea de um vitral numa catedral gótica. De repente, a cebola de objeto a ser comido se transformou em uma obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora tudo que vejo causa espanto. Ela se calou, esperando meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as odes elementares de Pablo Neruda. Procurei a ode da cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que lhe acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que causou assombro a você. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca, você ganhou olhos de poetas. Os poetas ensinam a ver. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia lindamente à frente de sua casa, porque sujava o chão. Dava muito trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não os reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir o pão. Seus olhos se abriram e no momento desse pão partido havia muito amor. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Podem estar em uma caixa de ferramentas ou na caixa de brinquedos. Eles se transformam, brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar. Os olhos que moram na caixa de ferramenta são os olhos dos adultos, de quase todos os adultos. Os olhos que moram na caixa de brinquedos, os olhos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter crianças como nossas mestras. Eu convido a todos que deixem a criança que há dentro de cada um viver e viver plenamente. Que possamos, com a razão dos adultos, tocar o barco da melhor forma possível, para que de verdade as nossas responsabilidades sejam cumpridas, que possamos fazer o melhor para o meio ambiente. Para o meio ambiente que faz parte do nosso convívio, enquanto seres humanos, enquanto seres vegetais, enquanto seres animais. Que possamos amar acima de tudo. Que o amor de verdade seja o alimento essencial em nossas vidas. Muito obrigada. Tenham dias abençoados.